Gravar, pastor. Gravar. Bem, irmãos, que bom mais uma vez estarmos aqui com vocês, agradecermos a Deus pela vida, porque Deus é bom conosco e sua misericórdia dura para sempre. Hoje estarei falando a vocês de forma específica sobre o que fazer quando as coisas vão mal, quando tudo falha. Esse é o título de um livro pequeno que nós damos ali para as pessoas que estão enlutadas, para as pessoas que estão passando dificuldades em sua própria vida. E hoje eu quero falar a vocês justamente sobre esse livro, Quando Tudo Falha. Esse livro é da Casa Publicadora Brasileira, do Rodolfo Beltz. Alguém muito conhecido, os irmãos são mais antigos da igreja, era um livrinho pequeno, depois a CPB reeditou ele para um livro um pouco maior. E o título de minha mensagem de hoje é sobre confiança, né? Quando tudo falha, eu tenho que fazer o quê, pastor? Bem, o texto base que eu tenho para compartilhar com vocês encontra-se em Gênesis, capítulo 21, versículo de 8 ao 21. Gênesis, capítulo 21, versículo de 8 ao 21, que começa dizendo o seguinte: O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Ele fez como havia prometido. Sara recebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 anos, conforme lhe havia ordenado. Vamos para o versículo 8. Cresceu aquele menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Porém, vocês lembram que a história conta que ele tinha um rolo com Agar ali, né? A serva de Sara. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Imagina, era filho do cara, por mais, mas era um acordo que eles haviam feito naquela época, de que já que ela não gerava filho, você pega aqui a escrava e vai dar certo do mesmo jeito. Pelo menos você vai ter filho e a sua descendência, Abraão, não vai destruir, né? Porque Abraão tinha a ideia clara da profecia de que a sua descendência seria como a areia do mar. Então, ele queria resolver o BO, fazendo referência a isso. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Veja, ouve a voz de Sara. Porque em Isaque será chamado a tua descendência. Agora Deus põe um ponto aqui. Olha, a sua descendência vai ser em Isaque, não na filha de Agar. Mas também do filho desta serva farei uma nação, uma grande nação, porque ele é da tua descendência. E aí vem falando, né, o versículo 13, da tua descendência. Versículo 14. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-lhe sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Imagina essa cena, irmãos. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: Que tens, Agar?
Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levante o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos, os seus olhos, e ela viu um poço, e foi encher-lhe de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, e habitando no deserto, foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então ele casou com alguém lá do Egito. Bem, essa é uma história de que quando tudo falhou para aquela mulher, Agar, a gente sempre fala da história de Abraão, né, de Sara, e vocês viram a desgraça que aconteceu. E, obviamente, Agar era isqueirinho, né? Ela devia estar fazendo isqueirinho ali. Agar devia estar fazendo isqueirinho contra contra Sara, porque antes só quem tinha o filho era Agar. E ela agora, por ter a sua senhora, né, a sua chefe ali, não podendo ter filhos, ela se sentiu ali, agora tudo aqui vai ser meu. Por quê? Porque no final, Abraão vai deixar as coisas para Ismael aqui. Então, no final, esse negócio aqui vai ser meu. E aí começou a subir para a cabeça dela, e ela começou a fazer isqueirinho, né? Ah, tu é fraca, aquelas conversas, né? Você não dá o filho, você é ruim e tal. E começou a fazer isso. Só que a Sara, como a senhora, falou assim: olha, a partir de hoje tu casou foi comigo. Eu não quero essa mulher mais aqui dentro. Abraão ficou com o coração apertado, falou: cara, como é que eu vou fazer agora? É meu filho, mulher, não tenho o que fazer. Não quero saber. Eu não quero essa mulher mais aqui dentro. E aí, então, Sara manda a serva embora, Abraão também o faz, dá água para ela e tal, e manda o menino para a rua. Imagina, a mulher foi para o deserto de forma errante, não sabia para onde ir, andando, andando, andando. E agora, o que fazer? O anjo apareceu, e quando tudo havia aparentado que tudo tinha falhado para a vida daquela mulher, então o anjo aparece e abençoa e faz ela abrir os olhos, ela vê o poço, dá água para o menino, depois cresce, faz o menino casar com uma das egípcias da terra dela e a vida segue ali, eles vão crescendo como uma grande nação. Bem, esse livro do Rodolfo, da Casa Publicadora, Quando Tudo Falha, né? Muitas pessoas, elas estão, e ele declara, né, que elas estão no deserto e elas de fato querem mudar. Tem um monte de gente que está passando por luta e quer mudar. O problema é que muitos desses irmãos não mudam e não sabem como fazê-lo. Não só isso, sair dessa vida, da vida trágica que muitos passam. Talvez eu esteja falando aqui como alguém que esteja vendo que seus filhos estão passando por uma luta trágica. Que você mesmo esteja passando por uma luta dentro do seu casamento, na sua história. Quando você lê o grande conflito, quando você lê as histórias proféticas, você não pode somente receber a mensagem, não pode somente receber a palavra e ficar por isso mesmo. Mas você tem que fazer alguma coisa disso. E sabendo, fazendo referência a esse episódio aí, veja, não tem muita gente que não consegue obter a vitória, tem muita gente que não consegue virar a chave. E por isso tem muitas pessoas que ficam culpando os outros. Uma das coisas que acontece quando as coisas falham para as pessoas é dizer: ah, falhou, pastor, sabe por quê? Por causa de fulano, falou por causa de Beltrano, falou porque meus pais me ensinaram assim. É muito fácil colocar a culpa nos outros e não ser dono da sua própria vida. Tem uma galera que ela é especialista em dar desculpas, não lê o livro, não estudou, não faz o negócio e começa a ficar dando desculpa. Por quê? Porque é mais fácil, pastor, dar desculpa. É mais fácil botar a culpa nos outros, no governo, no mundo, no céu e no mar. Mas não é o irmão aquele que pega para si o seu problema e busca resolver. Bem, hoje, com base no armamento que nós demos ao longo dessas 42 dias, eu dei armamento para vocês do que o grande conflito falava. E ontem, de forma específica, eu mostrei a vocês um dos capítulos que Ellen White mandou retirar do grande conflito. E nesse capítulo que ela manda retirar, ela coloca no Livro dos Pastores e ela fala: isso daqui vocês têm que saber. Agora, nós já sabemos quais são as artimanhas do inimigo.
E sabendo quais são as artimanhas do inimigo, uma das coisas que você não deve fazer, querido irmão, é arrumar desculpa para o seu problema. Fazendo referência a isso, bem, tem gente que está culpando os outros e jogando outras pessoas no deserto. O caso de Sara começou a culpar Agar e jogou Agar no deserto com o seu filho. Tem uma galera que fica culpando os outros pelo seu próprio problema, porque ela não podia ter filhos, ela não sabia gerir muito bem a situação da sua família, pelo fato ali dela já ter feito um acordo com Abraão e com Agar para ter o filho, ela não soube gerir muito bem isso, a sua própria serva, porque a serva também estava sendo isqueirinho, ela não soube gerir isso daí. O que ela fez? Ela começou a botar a culpa nos outros. E Sara colocou a culpa em Agar aqui, jogando ela no deserto. Sara estava assim, amargurada, querido irmão. Por quê? Porque isso mandou a por isso, né, que ela estava amargurada, que ela mandou, né, de acordo com ele, mandou Agar para o deserto com seu filho, por conta de sua própria amargura. Tem uma galera que está amargurada aí, que assiste meus sermões, tem uma galera que está enfrentando problema por conta de sua própria dor, e eles começam a azedar a vida de todo mundo. Será que você não é uma dessas pessoas que fica azedando a vida dos outros porque a sua própria vida é azeda? Será que quando tudo falha, você não está procurando solução e você está procurando desculpa? Tem uma galera que não consegue se sacudir e ir para um próximo passo. Por quê? Porque fica preso na sua própria dor. Hoje eu quero que você tire seu óculos da sua dor, do seu próprio problema, e coloque o óculos da transformação. Porque queremos fazer aqui do Goal Six uma indústria da felicidade, uma indústria de melhoras de pessoas. Por isso, o armamento que demos a você, esse armamento não pode ficar guardado. Porque tem uma galera que pega a Bíblia e ele não lê, ele não estuda, ele só está aqui e ele deixa esse armamento, que é o armamento da palavra, guardado em algum lugar. Você precisa viver a palavra, praticar a palavra. E é com esse pensamento que o autor, né, declara quando tudo falha ali. Mas foi ali que aconteceu, queridos irmãos, quando tudo falhou, o maior milagre da vida de Agar e de Ismael. A gente sempre fala da história do outro lado, mas nós não falamos da história de Agar e de Sara, ou de Agar e de Ismael aqui. Por isso, hoje quero falar a vocês sobre esse tema que julgo ser tão importante. Não somente isso. Quando tudo falha, né, o autor declara, e ele começa dizendo que eles estavam ali no deserto não, estavam dentro do Titanic, e no Titanic, vocês sabem, submergiu o Titanic, eles bateram no iceberg, e as águas já estavam ali tragando todo aquele navio. Os sobreviventes, e você deve ter visto no filme também de forma mais assim prática, né? Porque você estava vendo ali, os sobreviventes, eles estavam vagando sem rumo naqueles botes, porque não sabia para onde ir, porque por onde tu olhava estava escuro, porque foi de noite, e de dia estava só mar. Você não sabia, não tinha bússola, não tinha nada. A galera foi para os botes e todo mundo entrou ali nos botes e começaram a saber para onde nós vamos. Aquela embarcação, ela afundou ali, ela foi afundada. E dentro daqueles pequenos barcos estavam um telegrafista, certo? Que ele ajudava ali a disseminar, a entender o que estava acontecendo com todo mundo. Deixa eu ver aqui. E sabendo disso, deixa eu colocar aqui. Agora foi. E sabendo disso daí, entendendo o acontecido com eles, o que fazer? Deixa eu colocar aqui, e aí a Rose ela consegue me ajudar lá a tornar como anfitrião. Sim. Pronto. Aí então, o que acontecia com eles lá? O que aconteceu? Eles foram para o deserto, chegando no deserto ali, Agar e Sara, você já lembra da história, não tinham o que fazer. Sara colocou o problema dela em cima de Agar. Se pensavam que tudo estava acabado, porque o caso de Agar era que ela estava pensando que tudo estava acabado,
Eles viram que tudo estava apenas começando para a vida deles, porque Deus transforma, queridos irmãos, maldições em bênçãos, como foi o caso de Agar, que foi ao deserto e foi enxotada por sua senhora por ter feito uma coisa que ela mesma havia pedido junto com Abraão, de ter um filho com Abraão ali, e agora ela é enxotada pelo próprio erro de Sara. Abraão, vocês lembram, ele fez o filho em Agar porque ele não acreditou na promessa. E como vocês sabem, pelo fato de não acreditar na promessa, ele tropeça, toma um erro, faz um filho em Agar, e agora, como se fosse trocar uma roupa, ele vai lá e manda essa mulher embora com um litro de água na mão, vai lá, segue tua vida. Poxa, loucura, não, irmãos? Talvez você seja um irmão que tenha tomado erros no passado e agora você bota a culpa nos outros. Você bota a culpa no mundo, você bota a culpa no céu e no mar. Agora lembre-se que boa parte dos seus problemas são escolhas, são decisões exclusivas que você mesmo fez. Você tem problema? Tem, pastor. Então, por que você tem problema? Será que boa parte desses problemas não são decisões do seu passado que você mesmo fez? Então não fica botando a culpa no marido, não fica botando a culpa na esposa, não fica botando a culpa no pastor, não fica botando a culpa no pai, na mãe, nos filhos, no céu, no mar, no que for. Você tem que ser autor da sua própria vida, porque esse foi o erro de Abraão e de Sara. Bem, quando tudo falha, ainda tem solução. Quando tudo falha, de acordo com o livro da CPB, ali, eles estavam dentro do Titanic, no barquinho, não sabiam para onde ir, e eles estavam olhando para todo lado, mas não tinham o que fazer ali, irmãos. Eles chegaram e fizeram o seguinte: olha, vamos orar. Mas que tipo de oração eles deveriam fazer? Porque cada pessoa tinha uma religião. E aí, então, a pergunta que não quer calar: qual é a oração, então, que a gente vai fazer se cada um tem uma religião? Eles começaram a perguntar, tinha gente que é católico, gente que era metodista, gente que era de outras religiões, eles falaram: nós vamos fazer uma oração que é conhecida de todos, o Pai Nosso. Assim, todo mundo começou a orar em coro ali. Foi uma cena dramática para aquela galera que estava ali. Eles estavam perdidos num oceano gelado, num barco muito frágil, e eles estavam sem sinal de luz ou sem sinal mesmo de salvação. E o coração deles parecia, irmãos, assim, imagina, você está perdido no meio do nada, irmãos. Viu aquele grande transatlântico afundar na sua própria frente. Você viu uma galera morta, você está vendo gente boiando morta. Imagine a situação. A galera começou a orar e todo mundo começou de forma contrita a repetir em voz alta: livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A galera começou: livrai-nos do mal. Como se, irmãos, os céus ali, eles fossem abertos. A oração, ela foi ouvida de forma rápida pelo Senhor e estavam todos salvos ali. Bem, quando tudo falha, como foi o caso de Agar aqui, que foi para o deserto, ela buscou a Deus e o anjo apareceu. Se você está passando por um dia de tribulação, pegue o armamento que nós demos nessas 42 dias. Pegue esse armamento, querido irmão. Por quê? Porque hoje nós vamos aprender o que fazer com esse armamento. Hoje a gente inicia uma série aqui sobre como fazer e o que fazer quando aprendemos a palavra. Hoje você precisa aprender com a experiência de Agar no deserto e você tem que entender o que você deve fazer quando as coisas te vão mal. E por isso esse autor, a Belza aqui, né, da Casa Publicadora, ele declara algumas coisas que você tem que fazer. Eles começam ali a orar e buscar o Senhor. E por isso eu quero que você, como primeiro item, no versículo 13 que nós lemos aqui, do capítulo 21, diz assim, ó: mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. A primeira coisa que a gente percebe é que tem que confiar na soberania de Deus. Eu vou fazer desses caras uma bênção. Por quê, Abraão? Porque eles também são da tua descendência, Abraão. Não dá para você pegar seu problema e jogar para trás, Abraão. Você engravidou a moça. Não dá para você jogar seu problema para trás. Você é o que é com base nas suas próprias escolhas. E foi isso que te tornou quem você é.
Então, irmãos, o problema que você tem no passado, da sua própria vida, você precisa ressignificar, porque esse problema, essas coisas, foi quem te construiu até hoje. Talvez a maturidade que te levou até hoje foi com base nos problemas anteriores. É verdade, querido, que há um poder acima de todos, o poder de Deus. Acima de todos os poderes humanos, há um poder maior. Há um nome acima de todos os nomes, que é um nome extremamente poderoso, o nome de Cristo. Há um socorro, querido irmão, quando todo mundo falha, quando os homens falham com você, quando os seus próximos falham com você, há alguém que quer te dar salvação e que não falha contigo. Quando toda a ciência da Terra se revela limitada, porque um médico chegou contigo e falou: olha, essa doença tu vais ter que morrer, não tem o que fazer, tu tens esse problema mesmo. A ciência falhou contigo porque não há solução. Há algo que o segura quando a tentação procura fazê-lo cair, querido irmão. Tem uma coisa que vai te segurar. Há uma felicidade que nenhum mortal, de acordo com o autor, com todos os seus prazeres, pode proporcionar para ti. Há sim uma felicidade que você não vai encontrar nas coisas terrenas. E Agar, ela encontrou essa força e esse poder em Deus quando o anjo apareceu a ela. Espero que você, ao ouvir a mensagem de hoje, encontre a força necessária para que o seu dia seja uma bênção, que você mude uma chave, que você ressignifique e que as coisas comecem a acontecer de forma melhor para ti. Porque eu compreendo de forma clara que há uma luz quando as trevas rodeiam os seres humanos e os filhos de Deus. Há um amor quando todos lhe devotam ali ódio, quando todo mundo está te rejeitando, quando as coisas viram-se para trás e a tua costa é virada, querido irmão, há sim um poder para salvá-lo. E se você compreender, se você receber a bênção e não deixar a bênção passar, então hoje poderá ser o seu dia de vitória. Compreenda isso. Ele dá descanso e repouso, ele dá força que vem do eterno ao seu lar e à sua vida. Só Deus tem esse poder, querido irmão, de te ajudar. E se você ficar procurando em cursos, se você ficar procurando em livros, se você ficar procurando em qualquer outra coisa, o poder de transformar a sua vida, você vai dar com os burros na água. Porque tem uma galera que quando a gente fala de Deus, de salvação, que Deus, ai, pastor, isso daí é coisa para falar pro pessoal de fora da igreja e tal. Para a gente tem que falar de coisa assim melhor, de coisa assim mais poderosa. Não há nada mais poderoso do que o nome de Cristo. Não há nada mais poderoso do que o sangue de Cristo. Você, querido irmão, pode receber a porção da graça de Cristo, pode receber a porção de transformação, se você compreender que quando tudo falha, ele está ao seu lado, que foi o caso da confiança dessa soberania de Deus. Deus está cuidando de você. Creia que Deus está no controle da sua vida. E é esse o sentimento que você tem que ter aqui quando você aprender no Goal Six de hoje. Se você compreender que Deus está no controle da sua vida, dentro do barco da sua vida, se você permitir, porque pode ser que ele não esteja, viu? Porque você mesmo não permite. Seu barco está afundando, você está perdendo o seu amor, você está perdendo sua saúde, você está perdendo os seus filhos, você está perdendo suas próprias forças, porque dentro desse barco você não está permitindo que Deus atue, que Deus mande. Lembre-se do que falei a você. Uma coisa é ter Jesus Cristo como Salvador, outra coisa é ter Jesus Cristo como Senhor. São duas coisas diferentes. Você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Aceito, eu quero que ele me salve, eu quero que ele me leve para as mansões celestiais, eu quero que ele me dê poder e glória, tudo isso aí você quer, porque você aceita Jesus como Salvador. Tá bom, você aceitou como Salvador? Agora tem a segunda coisa, você aceita Jesus como Senhor da sua vida? Aceito, então se você aceita, ele manda em ti. E se ele manda em ti, então você precisa compreender que quando tudo falha, é nele que você tem que depositar a sua força, irmão. Não devem ser em outras coisas. Não devem ser nas suas próprias forças, não deve ser no seu dinheiro, não deve ser na sua sabedoria, não deve ser em outra coisa senão no Senhor. Você vai dar errado se você não entender isso. E ele continua dizendo, no contexto aqui de cumprir a promessa na vida de Agar, o texto bíblico diz: de ti farei uma grande nação,
Sua vida está nas mãos do Senhor, por quê? Porque mesmo que você caia, você nunca vai cair fora das mãos do Senhor. E é esse sentimento que você tem que ter quando você tirar de Deus ou das palavras que nós lemos nesses últimos 42 dias aqui. Eu penso que a confiança, ela deve ser algo que guie você. Veja o que esse autor declara. Deus está buscando corações que sempre descansem no seu seio e, ao mesmo tempo, confiem nele, para que tudo o que ele deseja seja realizado em suas vidas. Deus quer realizar coisas em sua vida, só que ele só realiza nas pessoas que depositam, ou melhor, que descansam no seu seio. Não dá para dar algumas coisas para a pessoa para que ela vai estourar esse dinheiro, estourar as bênçãos em outro lugar. Mas Deus vai dar a bênção e vai multiplicá-las para aqueles que confiam e para que tudo o que ele deseja, ou seja, o que Deus deseja, seja realizado na sua vida. Bem, talvez eu esteja falando com o irmão Varize aqui. Eita, pastor, já apelidou outro. Bota tanto apelido nos irmãos. Irmão Varize. Como é que é o irmão Varize? A varize é uma veia que recebe o sangue, certo? Mas como aquela veia está entupida, ela não passa o sangue para o resto do corpo ali para baixo. E aí as pessoas têm que tirar aquela varize, ou desentupir, ou fazer qualquer outra coisa para que haja irrigação para aquele membro do corpo ali que a varize está tampando. Tem irmão que é uma varize. A bênção vem do céu, as coisas acontecem, ele recebe a luz da graça, ele recebe aqui a porção de salvação, ele recebe todo o armamento, mas vai nele e morre no irmão, porque o irmão não passa adiante a bênção que ele recebe. É o irmão varize. O irmão varize, ele não consegue passar adiante a bênção para os outros. Ele só fica guardando em si, só fica recebendo. Assiste o Sala 57, Sala 58, 59, 30, 40, ele, sei lá, faz qualquer coisa. Ele vem aqui no Gol Six, ele está o tempo todo recebendo, mas ele mesmo não prega. Ele mesmo não dá um estudo bíblico. Ele mesmo não passa adiante a bênção. Por quê? Porque é o irmão varize. Sabe? Quando você percebe, tem uma galera que vai deixar de ser abençoada pelo Senhor. Por quê, pastor? Porque ele só fica papando o sermão, ele só fica recebendo, mas ele está só engordando, ele não está abençoando outros. O rio, ele só é uma bênção porque a nascente, né, ela deságua em vários locais, em vários rios, em vários lugares. Agora tem irmão que não deságua, tem irmão que não passa adiante. Será que esse é o seu caso? Bem, eu espero que você compreenda que o dia de hoje é um dia para abençoar você. Sabe, eu quero que você conte com essa providência de Deus, porque o versículo 17, ainda do capítulo 21, fala justamente sobre essa providência. Primeiro, ela foi mandada embora, mas ela confia agora em Deus. E pelo fato de confiar, Deus dá a bênção. Pelo fato dela ir em direção do que o anjo falou, Deus dobra a bênção. O irmão que recebe a bênção, mas não dá para os outros a bênção, esse irmão vai deixar de receber. Por quê? Porque Deus está dando para ele e ele está estragando. Deus está ensinando a verdade e o irmão estraga. Deus está dando bênção e o irmão estraga a bênção. Então, vai parar de receber. Por quê? Porque ninguém é bobo de ficar dando para alguém uma coisa que a pessoa está estragando. Tem que dar valor. E talvez a sua luta seja uma forma de você dar valor ao que o Gol Six se manifesta a fazer todas as manhãs na busca do Espírito Santo. Veja que ela começou a contar com a providência de Deus. Deus providenciou aqui um poço. O versículo 17 fala isso daí. Ouviu a Deus a voz do menino, porque estava no deserto, ela saiu de perto do menino, começou a chorar, aí ela falou, não vou ver o menino morrer na minha frente, puxa, eu já vou morrer, já vou, mas eu não quero ver o menino morrer. Deixou ele debaixo de uma árvore e seguiu em frente. O texto bíblico diz que a distância é de um tiro, ou seja, alguns metros para frente que o menino quase não conseguia vê-la direito. E ela não queria ver o menino morrer. Então, o que aconteceu? Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, dizendo: Que tens, Agar? O que é que você tem, Agar, em fazer seu filho morrer? Você é doida, é? O que é que você tem, Agar, na cabeça? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz.
desde o lugar onde ele está. Ou seja, Deus ouviu o clamor do rapaz. Aí depois o anjo diz, né? Ergue-te, levanta, e depois eu vou falar sobre esse texto aqui, sobre o texto do 18 em diante. Primeira coisa, contar com a providência de Deus. Deus vai cuidar, querido irmão, do seu filho, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do seu casamento. Conte que Deus vai intervir, porque talvez você esteja dizendo, pastor, eu entendo o que o senhor está falando, mas o caso do meu filho parece ser perdido. Eu entendo o que o senhor está falando, pastor, mas o caso do meu casamento, do meu esposo, das minhas finanças, da minha saúde, parecem ser casos perdidos, pastor. Eu estou vendo no deserto, a água já acabou, o menino está morrendo, já se desfaleceu, eu ainda tenho muito deserto para andar e eu não tenho como fazer isso, pastor. Eu sei que o senhor está falando aí, mas parece que não vai mudar, pastor. Conte com a providência de Deus, com a intervenção. Deus, irmão, ele é mais misericordioso conosco do que justo. Por quê, pastor? Ele é mais misericordioso. Porque se Deus fosse justo mesmo, não havia um salvo no mundo, não havia todo mundo que pecou. Como diz o texto, não há um justo sequer. Deus é mais misericordioso. Ele intervém na terra, ele intervém nos seus filhos. Assim como você, querido irmão, que está vendo o seu filho. Eu tenho 2 meninos pequenos, porque é a fase que eu estou vivendo. E quando eu vejo eles fazendo algumas coisas, eu tenho que intervir, eu tenho que reclamar. Pedro, olhe seu irmão. Pedro, não fale assim. Veja isso. E eu estou ensinando eles a andar de bicicleta. E ganhamos um presente, né, de ter uma bicicleta, vou até depois mandar a foto. Ganhamos um presente aqui, o aniversário do Pedro, a bicicletinha, e o Eduardo querendo brincar, né, com a bicicleta. E aí o que acontece, irmãos? O Eduardo vai andando, não sabe andar direito, eu tive que ir andando, eu tô te segurando, eu vou contando a história, né? Eu tô te segurando, eu já tô longe, eu tô te segurando, não olhe para trás não, tô aqui perto de você. Mas aí eu vou andando perto dele, mas não fico mais segurando ali no coxinho da bicicleta. E ele vai andando, tá andando sem rodinha. Só que teve uma hora que o Eduardo bateu no negócio, eu tive que correr e segurar o menino. A bicicleta foi para um lado e eu fui para o outro segurando o menino aqui. Ele estava sempre nos meus braços e ele não se quebrou todo. Isso é contar com que o pai esteja sempre pronto quando as coisas derem errado, quando tudo falhar. Isso é contar com que Deus vai providenciar o cordeiro. Deus vai providenciar a bênção. Deus vai ajudar você no antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, mas ele faz a sua voz ser ouvida e a terra se derrete, como diz o Salmo 46. Por isso, eu quero que você, ao ouvir a mensagem de hoje, você comece a confiar na providência de Deus. E ele providenciou, de fato, um poço no deserto para Agar e Ismael. E do mesmo modo, ele provê para a gente tudo o que nós vamos precisar para sobreviver. Ele não só provê, mas Deus manda o seu próprio anjo. É esse sentimento que você tem que ter no dia de hoje. Deus cuida dos seus filhos. Ele vai providenciar a sua bênção, se você, querido irmão, confiar na soberania dele. Bem, tomou alguma resolução? Considere o resultado e não as dificuldades. Se você tem que tomar alguma resolução, se você tem que tomar algum propósito, eu quero que você considere os resultados, ou que você considere, que você não considere as dificuldades, mas considere os resultados. Não interessa se você vai sofrer, o que interessa é que você vai dar certo, você vai chegar. Por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está conosco, Deus está com você. E se você não entender que você tem esse armamento na sua mão, eu acho que você vai sucumbir. Se você não entender o que aconteceu, que em todos os momentos do grande conflito da igreja cristã, Deus guiou o seu povo, mesmo diante da desgraça, mesmo diante dos problemas. Se você não entender isso daí, já perdeu, meu irmão. Você já perdeu se você não entender. E por isso, o autor continua dizendo: se colocardes Deus em tudo o que você fizer, encontrará ele em tudo o que suceder. Se você colocar Deus em tudo que você fizer, você vai encontrar Deus em tudo que você suceder. Ou seja, nos dividendos, nos ganhos, você encontra Deus. Agar compreendeu que Deus estava com ela. Ela se posicionou na direção do Senhor. E se você assim o fizer,
O cristão, ele é capaz de cantar mesmo quando o lamento parece ser a expressão mais apropriada. O cristão consegue cantar mesmo diante da desgraça. O cristão consegue cantar mesmo diante dos problemas. Por quê? Porque há uma confiança que mesmo que passemos pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal nenhum. Esse é o primeiro passo para que você dê certo. Esse é o primeiro passo para que o armamento que pegamos na semana passada comece a ser desenvolvido. Deus está comigo. Deus está conosco. Toda vez que, hoje em dia não tem, né? Mas a plataforma, ela entrava, a primeira coisa que fazia era o quê? Cantar aquela Deus está presente, nananana, não lembro agora. Que Deus estava presente no seu santo templo. Levantem-se diante dele, recebam a presença do Senhor. E todo mundo se levantava na igreja, e aí chegava a plataforma lá na frente, aí tinha a pessoa que fazia a oração introdutória, né? Deus, obrigado por o Senhor estar conosco e tudo mais e tal. Agora que vamos abrir tua palavra, fale pra gente e tal. Então, Deus está presente. Essa confiança que nós tínhamos no culto de manhã, quando abríamos ali o momento do culto, é uma forma de compreender o que Agar entendeu aqui. Deus está presente. Deus está com você, Deus está do seu lado. Se você confiar nessa soberania dele, o mar vai se abrir, as coisas vão se transformar. Não confia no que eu estou falando porque eu estou falando, mas confia no Senhor que faz a obra na sua vida. Lembra que eu digo? Eu sou só a colher do pedreiro. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Eu sou só o isqueiro do Senhor. Quem vai fazer queimar a sua vida é o Espírito Santo. Ele vai queimar a sua vida e transformar e remodular você. Por isso, compreenda essa mensagem como um bálsamo vindo do céu para o que nós vamos fazer daqui para frente. Compreenda a mensagem de hoje como a água para alguém que está muito sedento. Se você entender e se você praticar as palavras que hoje eu te disse, então vida haverá em você. Quero dar hoje a você uma missão. Que você, em sua própria igreja, lembre-se, aquele que recebe o alimento e não distribui, o alimento apodrece. Lembre-se do maná. Se você não comesse naquele dia, o alimento ia apodrecer para o dia posterior. Então, todos os dias você tinha que estar na busca. A missão que quero dar hoje a você é que você procure uma pessoa para participar junto com você aqui no Go Six, para que você não receba somente a mensagem de salvação, como você recebeu as 42 mensagens aqui do Grande Conflito, a mensagem do Livro dos Pastores, a mensagem do Bálsamo de hoje, mas que você passe adiante. Lembre-se daquele sermão Operação André. André não era um cara tão expoente como era ali Pedro, Tiago, João, o pessoal, Paulo, esses caras todos aí. O que André fazia? Ele pegava o cara do ponto A e levava para o ponto B. André, ele era o cara que pegava as pessoas da onde estavam e expunham às pessoas a mensagem de Pedro, expunham às pessoas a mensagem de salvação. Eu quero que você também, no dia de hoje, faça a mesma coisa que André fazia. Pegue pessoas da sua própria igreja e exponham eles a mensagem de salvação que você está recebendo todos os dias. Se você fizer isso, então você vai estar passando adiante a bênção que você recebe. Você vai estar falando de quão bom e de quão bênção está sendo na sua vida o Go Six, e por isso você quer que outras pessoas mais participem, você quer que outras pessoas mais tenham a presença do Espírito. Então a missão sua hoje é passar adiante a sua bênção, porque se você não fizer, lembre-se, a bênção apodreceu em você. E comer coisa podre, eu não sei se vai dar uma dor de barriga em você. Comer coisas ruins, eu não sei se isso vai te trazer uma boa digestão. Tem gente que é extremamente conhecedor da palavra, tem gente que é líder na igreja, tem gente que sabe do que eu estou falando aqui, mas porque ele está comendo comida podre, porque o vinho não é novo, porque a comida não é nova, o que acontece com esse irmão? Ele passa mal mesmo diante de todo o banquete que tem na sua frente. Não passe mal, passe adiante a mensagem da salvação. E se você fizer isso, você vai crescer. Se você fizer isso, você será uma bênção e um condutor de bênção. Por fim, eu termino aqui, nesses poucos segundos que me restam aqui, falando uma coisa que aconteceu comigo com um cara. Tinha um cara no colégio,
que ele copiava as palestras de todos os professores. E ele andava com o chupa-cabra, né, o pendrive aqui na mão. Na época era o pendrive e tal. E ele colocava no computador lá e já, ai, peguei a palestra do fulano, peguei não sei o quê. E toda vez que nós íamos pedir alguma coisa para ele, o colega fazia o seguinte: "Ah, não, não vou dar não", e tal. E o cara nunca dava as palestras para nós os alunos. Moral da história, queimou aquele HD dele, aquele pendrive dele, o diabo que não sei o que era aquilo ali, queimou. E aí o cara perdeu todas as palestras do ano todo, ali de todo o semestre, na realidade, ele perdeu as palestras ali dos últimos 4 anos que ele tinha copiado de todo mundo. Aí ele vai e passa uma lista na sala, porque naquela época, para poder resgatar, tinha que levar numa empresa, puxar e tal, para tentar recuperar. Ele vai e passa uma lista. Quase ninguém escreveu naquela lista para ajudar. Por quê? Porque no dia de abençoar, ele não o fez. Hoje eu quero que você, querido irmão, não guarde para si a mensagem de salvação, mas quero que você se torne uma referência na sua igreja. Olha, se você for o irmão que abençoa, se você for o irmão que indica os livros, se você for o irmão que leva os outros a um próximo patamar, você vai se tornar um referencial diante dos outros irmãos. Ah, não, se você quiser saber alguma coisa sobre coisa boa, de oração, de não sei o quê, fale com a irmã Rose, ela entende, ela é a mulher que faz isso aqui, fale com fulano de tal, ele entende. Olha, se você quiser palestra, fale com fulano que ele tem um pendrive de todo mundo. Ou seja, ele tem as palestras de todo mundo. Quem passa a bênção se torna uma referência. Se você quiser crescer no meio do seu trabalho, das suas coisas, se torne uma referência e não seja alguém que retrai, não seja alguém que retém a bênção. Se você der, então todos vão ver você como uma espécie de nascente de água. Olha, aquela pessoa tem muito a dar. Traga novas pessoas aqui para o Go Six para renovar o nosso sangue e para que você se torne uma referência dentro do seu ciclo de amizade, dentro da sua própria igreja. Que Deus o abençoe e que a graça de Cristo esteja sobre você e que a mensagem de hoje do Bálsamo, que continuaremos durante a semana, essa seja uma mensagem de transformação na sua vida. Bem, nós teremos uma próxima oração. E Sim. enquanto a irmã estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós e comece a pensar: quem é que eu vou chamar no dia de hoje para receber a bênção e a porção do maná de amanhã? Hoje é o seu momento para você ser bênção na vida de outros. Comece a transbordar. Vamos então fazer a oração. Querido e maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Que alegria, Pai, estarmos na tua presença. E que bênção, Senhor Deus, essa meditação de hoje, que nos alerta na transformação e nos tira o medo e faz-nos confiar em Ti, porque o Senhor é o Deus que, quando pensamos que tudo falha, o Senhor está do nosso lado. Pai, enquanto o pastor pregava essa palavra linda, esse alimento maravilhoso, pensei em várias pessoas, Pai. Uma das pessoas que veio na minha mente é o Felipe, Senhor Deus. O Felipe que encontrou essa doença que está nele, que para os médicos não tem cura, para os nossos olhos não tem cura, mas tem salvação no Senhor. E com alegria, Senhor Deus, eu agradeço porque a mãe do Felipe disse que ele está melhor, ele está aceitando as consultas médicas para ajudar melhor ele. É uma doença que de fato não tem cura aos nossos olhos, mas, Senhor, ajuda o Felipe a olhar para o Senhor, acreditar que ele não vai ficar nesse poço, que o Senhor abre para ele, Senhor Deus, a cura, que o Senhor abre para ele, Senhor Deus, que ele possa, se ele conviver com essa doença, Senhor Deus, que ele seja luz para outras pessoas. Assim também pensei em outras pessoas aqui, Senhor Deus, que enfrentam o câncer, enfrentam tantas dificuldades, meu Deus. Há saída para nós. Tem saída, porque o Senhor é o Deus da transformação. Há pais que choram, que clamam pelos seus filhos que estão distantes. Senhor, há saída, porque nós estamos buscando o Senhor, o provedor das nossas almas, e o Senhor tem nos dado a direção. E o Senhor vai trazer os nossos filhos, Pai, de volta. Senhor, eu também lembrei de uma
de uma moça que trabalhou comigo. Ela está distante da sua filhinha já há alguns anos, 2 anos, não sei. Senhor, toma essa mãe em teus braços de amor. Toma essa filha que está distante dela, Senhor Deus, em teus braços de amor. E que o Senhor possa trazê-los para perto uma da outra, Senhor. Ficar longe de um filho é muito triste. É doloroso, Senhor Deus. E principalmente quando é pequenininho. Mas eu sei que as tuas mãos estão sobre todas as pessoas, todas as necessidades. Estamos aqui nesse grupo, Senhor, nessa família, buscando o Senhor todos os dias, buscando para nos alimentar, para estarmos fortes desse alimento. Mas que esse alimento, Senhor Deus, nós possamos compartilhar com outras pessoas, como o pastor falou. Não podemos ficar só nos alimentando aqui, Senhor Deus, e nos enchendo da tua palavra, mas nós temos que esvaziar, nós temos que levar a outros e trazer outros a ouvir a tua mensagem também. Que esse desafio, Senhor Deus, nós possamos levar hoje conosco, durante o dia que estivermos andando por aí, fazendo os nossos afazeres, que nós possamos trazer pessoas para ouvir de Ti, Senhor. Que nós tenhamos nos nossos lábios palavras santas, vindas de Ti, para consolar alguém, para ajudar alguém. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Anderson, por ele trazer essa mensagem que tanto nos alerta, Senhor. Eu sei muito bem que o Teu Santo Espírito tem usado esse homem do Senhor para nos ajudar aqui. Ele também tem as necessidades dele, ele também passa por dificuldades, Senhor. Mas o Senhor é com ele porque ele decidiu te servir. E na casa dele, a sua esposa, seus filhos, servem ao Senhor Deus vivo e verdadeiro. E nós, como família, Senhor Deus, queremos te pedir a bênção do teu Santo Espírito no nosso lar, na nossa vida. Abençoa a Keila, Senhor Deus, que fez a oração inicial. Obrigada, Senhor Deus, por ela aceitar estar aqui também no programa, nos ajudando, Senhor Deus, intercedendo por nós. Abençoe a vida dela. Abençoe cada pessoa que abriu seu telefone para estar aqui conosco hoje. Que o Senhor derrame sobre ela, sobre nós, uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Visita esses que estão doentes, que estão passando por alguma necessidade, Senhor Deus, física, espiritual. Que o Senhor abrace. E, por favor, Senhor, visita aqueles casais, aqueles casais que estão a ponto de se separar, com alguma dificuldade, Senhor Deus, achando que o amor acabou. Pai, não permita, abraça eles e mostre a eles, Senhor Deus, que o amor verdadeiro vem do Senhor. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já preparou um dia para nós. Muitos aqui já estão dirigindo, já estão no trabalho, já estão na porta para abrir o trabalho. Que o Senhor abençoe cada um deles, cada um de nós, que nosso dia hoje seja repleto de paz, de alegria. E é no teu nome, Senhor Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu Espírito estejam sobre nós, ajudando-nos, Senhor, em nossas lutas e nossas tribulações. Queremos, Senhor, exercitar no dia de hoje a crença clara de que a tua soberania está sobre nós, de que confiamos em ti, Senhor, e que podemos confiar na tua providência. Podemos contar, Senhor, que a tua providência virá à nossa porta e nos ajudará. Senhor, sabemos que alguns passam pelo vale da sombra e da morte, mas não queremos que nenhum desses irmãos temam mal algum, porque sabemos que o Senhor está sobre eles. Continue, Senhor, a abençoá-los e transformá-los. E também, Senhor, a nós e a nossa vida e nossa família. Pedimos a Ti que também desenvolva em nós o querer buscar a Ti, mas desenvolva em nós também o efetuar disso. Às vezes, Senhor, os irmãos têm mais desejo de estar dormindo, descansando, por conta de sua própria vida labutada, do que de estar buscando. Então coloca, Senhor, em nosso coração o desejo de buscá-lo, ter mais sede de fazer a tua obra do que de fazer as coisas nessa terra.
porque sabemos que as tuas obras permanecem. E por isso em tuas mãos colocamos a nossa vida. Que os irmãos não deixem apodrecer a mensagem que eles tenham recebido aqui, pois essa mensagem será para a própria destruição se ela apodrecer na barriga dos irmãos em seu coração. Ajude com que eles, Senhor, passem adiante a mensagem de salvação que estão recebendo. Ajude com que eles, Senhor, passem adiante, chamando outras pessoas para estarem comungando também com a tua verdade e a tua palavra. Por isso, colocamos em tuas mãos a irmã Keila, que orou no começo, e também a irmã Rose, que orou agora no final. Que essas duas servas recebam a porção da tua graça e que elas tenham as forças renovadas. Também nós, os irmãos do Gol Six que aqui estamos, pedimos que teu Santo Espírito se renove sobre nós, porque hoje estamos buscando a tua presença, pois o que mais precisamos é de ti, Senhor Jesus. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em tuas mãos, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso. Amém, pastor. Muito obrigada, pastor, pela mensagem de hoje. Ainda está gravando, pastor. Bom dia para você que esteve aqui. Eu sei que